Tudo bem com vocês? Eu sou Dani Kochenborger, eu sou especialista em comunicação infantil e agora nos próximos minutos aqui da live eu quero falar especialmente com as mães, né, que estão com dificuldades aí na comunicação com os filhos, os pais também podem participar, não tem problema, e que não estão conseguindo a obediência dos filhos. Então, não perde nada e fica por aqui até o final que eu vou te mostrar como fazer isso ainda hoje. Fechado? Então, eu vou te contar o passo a passo e vou te dar um exemplo prático para fazer. Então, a minha intenção é fazer essa live aqui de uns 20, 25 minutos. Fica até o final para você não perder o passo a passo do que você tem que fazer. Combinado? Então, a gente vai fazer assim. No final do conteúdo, você pode tirar suas dúvidas, você pode me perguntar se vocês quiserem. E aí eu vou começar o conteúdo. Quando eu terminar essa parte, pode fazer pergunta. Enquanto isso, eu vou dar continuidade no conteúdo aqui pra não ficar perdido aí no meio, tá bom? Então, para começar, você já deve saber aí que nas famílias de um modo geral, os recursos que a gente aprendeu para educar são muito punitivos, né? Então, são na base do grito, do castigo, do vai ficar sem isso, ou do faz isso para ganhar aquilo. Então, se você é de uma família padrão da nossa sociedade, né, os recursos que a gente tem para educar as crianças, eles costumam não ser muito nobres. E muitas vezes você não está conseguindo educar de verdade uma criança, né, porque você não tem os recursos certos. Então você não sabe como fazer e não é culpa sua. Mas eu tô aqui para te ajudar com algumas coisas que eu aprendi ao longo dos meus 12 anos. Então, se você até não gosta de bater, mas quando você vê, você já bateu. Você até não gosta de colocar de castigo, mas quando você vê, você já colocou de castigo. Mas como que faz, né, sem colocar de castigo? Você não gosta de gritar, mas quando você vê, já gritou com o menino. Então, ou seja, não é uma novidade que a gente não pode bater, que não é o melhor gritar, não é o melhor colocar de castigo, não é a melhor maneira de educar a criança, né? Nada disso é novidade. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, quando você vê, você já gritou, né? Você já colocou de castigo, você já bateu no menino. E aí? Acontece isso aí ou não acontece? Então o problema é que tá faltando recurso interno. Tá faltando recurso na gente, sobre a gente, né? Recurso de autocontrole. E eu entendo que existem várias etapas a serem vencidas até que uma mãe comece a ter realmente uma comunicação afetiva com os filhos, né? E algumas mães, elas vão tentando até conseguirem essa obediência que elas tanto querem. Mas a verdade é que a maioria das mães está no escuro quando o assunto é essa comunicação infantil. Essa comunicação que é efetiva e que é afetiva ao mesmo tempo. Então, sim, ela é possível, né? E aí, na maioria das vezes, o que acontece com as mães é ficar no extremo entre o autoritarismo e a permissividade. Ela acaba ficando nesse extremo. Então, tá acontecendo isso aí? Esse extremo aí com você? É isso que acontece. E acontece por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque muitos pais têm medo de criar os filhos mimados, né? E eles acham que se eles entrarem nesse caminho, que é um caminho mais respeitoso de educação, os filhos não vão ter limites e aí eles não vão conseguir entender sobre as regras, sobre os limites, esses limites que existem na vida. A Jane Nelsen, né, que foi a criadora da disciplina positiva, ela conta que ela começou a pesquisar e descobrir os conceitos que levaram ela para criar a disciplina positiva quando ela percebeu o quanto ela própria oscilava entre esses dois extremos, né? Entre o autoritarismo e a permissividade. Então, esse medo, ele é real. Todos nós vamos ter esse medo em algum momento da vida. Mas o que você precisa entender é que educar com respeito, né, não tem nada a ver com não colocar limites.
E o motivo, então esse é o motivo número 1, medo de criar filhos mimados. E o motivo número 2 é que nenhum de nós consegue ficar o tempo inteiro nesses dois extremos, no extremo do autoritarismo e da permissividade. Então, quando a gente é extremamente autoritário, a gente grita, a gente xinga, a gente pune, às vezes a gente bate, em nome dessa educação. E aí o que acontece? A gente não se aguenta mais. Porque ninguém consegue ser tão rígida, tão autoritária, tão chata o tempo todo. E aqui eu tô incluindo todo mundo, não é só você. E aí o que acontece? A gente já começa a fingir que não viu, começa a deixar pra lá, aí às vezes você se arrepende do que você fez e você cede em outro momento pra tentar compensar. E aí cai no outro extremo, começa a ficar permissiva demais. E aí, quando a gente fica permissiva demais, as crianças ficam extremamente sem limites. E aí acaba que a gente não aguenta mais eles assim, sem limites. E aí o que a gente faz? Volta lá pro autoritarismo. E aí isso vira um ciclo. E você não consegue entender por que o seu filho não te obedece. Por que ele não colabora. Por que ele não te escuta. Você não percebe, mas com essa atitude, é você quem está confundindo a criança. Uma hora você está extremamente autoritária. Outra hora você está extremamente permissiva. Vocês conseguiram entender esse ciclo? Né? Fez sentido aí para vocês? Coloca aí no comentário, nos comentários aí, deixa para eu saber se fez sentido esse ciclo de sair do permissivo e ir pro autoritarismo. Então a gente precisa parar de ter esse medo, de não querer criar os filhos como crianças mimadas e achar que a forma de não criar crianças mimadas é ficar no autoritarismo. Porque no autoritarismo, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai cair depois na permissividade. Nem que seja como uma forma de compensar a nossa culpa. Então é isso que acontece. E isso, sem dúvida nenhuma, confunde a criança, né? E desconecta a gente dela. Então, por isso, é muito importante encontrar esse caminho do meio, que é o que eu acredito e é o que eu ensino todos os dias para as mães, né? Então, meu objetivo é fazer você entender que existe uma forma de se comunicar muito melhor com as crianças e com muito mais resultado, de uma forma muito mais fácil, né? Mas a educação é uma educação com respeito, ela parte de você. E o que eu quero que você entenda aqui é que educar os filhos não é sobre punição. Ela cessa o mau comportamento imediatamente. Quando você xinga, quando você pune, quando você bate, ou o mau comportamento da criança, ele para naquele instante, naquele momento. Mas isso diz muito mais sobre você do que sobre a própria criança. Diz sobre você não ter paciência com o processo, sobre ensinar, sobre sentar, sobre conversar, sobre explicar 1000 vezes. Porque às vezes a gente acha que a gente falou uma vez com a criança e já tá suficiente. Aí fala 2, fala 3, fala 10 e a gente acha que já tá suficiente. E talvez não seja suficiente, né? Talvez a criança ela precise de mais explicações. Porque a criança, ela precisa da repetição para aprender. Então isso diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre a criança. Diz sobre o quanto a gente precisa ter paciência para explicar para ela. Aí você fala pro seu filho assim, não, agora não. Não que eu tô cansada, vai pro seu quarto e cala a boca. O que você quer da criança quando você tá fazendo isso? E você tá só punindo. E que horas que você vai ensinar sobre responsabilidade pro seu filho? O que será que essa criança vai aprender? O que será que ela vai fazer quando você virar as costas? Porque quando você virar as costas, ela vai fazer alguma coisa de errado quando você não estiver por perto. Porque você não tá percebendo que você não tá ensinando sobre responsabilidade. Você tá com medo de que seu filho se torne uma pessoa mimada, uma criança mimada, e você tá achando que a única forma de você fazer isso é punindo. Mas o que você ainda não entendeu é que existe um caminho em que você pode ensinar
sobre responsabilidade, onde as regras e os limites, eles continuam existindo, porque eles precisam existir. Eles precisam existir, mas você vai conduzir isso de uma forma respeitosa, e é isso que eu vou te ensinar hoje. A se comunicar afetivamente e efetivamente. Então, de onde foi que a gente tirou essa absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, a gente precisa antes fazer ela se sentir pior? Por que antes eu preciso punir, eu preciso xingar, eu preciso me afastar, eu preciso ignorar, querendo que essa criança haja melhor? Uma criança, ela age melhor quando ela se sente melhor. E você pode dar amor, você pode dar carinho e você pode impor limites ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue olhar para a criança, quando a gente consegue enxergar ela com outros olhos, quando a gente muda o nosso olhar sobre quem é essa criança, quem é o nosso filho e qual que é a responsabilidade de mãe, a sua responsabilidade de mãe na construção desse ser humano, esse olhar empático, né, ajuda a gente nesse caminho da paciência. Porque não é fácil, mas você precisa ter um outro olhar. Então você já parou para pensar que a nossa vida ela é cheia de punições porque nós não somos seres responsáveis? O que será que a gente está ensinando para essa criança? O que será que a gente está ensinando e passando de geração em geração? Será que não é hora de cortar esse ciclo de que a gente precisa ser punido e não ser responsável? É nisso que a gente precisa pensar. E isso está sendo uma repetição, né, de geração em geração. E as punições, elas existem justamente porque nós não somos responsáveis. Justamente porque nós somos uma sociedade em que precisa ser punida, porque senão a gente faz coisa errada. E a mesma coisa acontece com as crianças. A criança que é punida, ela faz o que é certo naquela hora, porque ela sabe que se ela não fizer, ela vai apanhar, você vai xingar, você vai colocar ela de castigo. Mas aí quando você vira as costas, o que será que ela vai fazer? Já pararam para pensar? Então eu vou dar um exemplo aqui que acontece com a gente, nós que somos adultos, para vocês entenderem um pouco mais. Então assim, mesmo quem não dirige, sabe que as vias de trânsito têm uma velocidade permitida. E o que acontece quando não tem... O que não acontece quando não tem o pardal, gente, o radar? As pessoas, elas andam numa velocidade muito mais alta. E aqui eu me incluo. Eu, então, nem se fala. Eu gosto da velocidade, mas eu já melhorei muito. Mas aí, aqui tá o problema. O nosso problema é que a maioria das vezes a gente só muda alguma coisa quando uma coisa ruim acontece. Por exemplo, eu comecei a melhorar essa questão da velocidade no carro quando eu soube de um acidente muito feio que aconteceu. E eu fiquei me imaginando como que seria a minha vida se eu fosse a responsável pelaquela tragédia. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o nosso tema. Mas quando a coisa tá feia, é que a gente procura ajuda. É que a gente se vira para encontrar novas oportunidades. A gente faz o possível, mas nem sempre dá para consertar. Então, enfim, a gente pode e deve aprender com os nossos próprios erros, mas a gente é infinitamente mais inteligente quando a gente aprende com os erros dos outros, sem precisar cometer eles. Então eu vou dar aqui um outro exemplo rápido que acontece com a gente. E quando o chefe não tá? Às vezes o chefe viajou e aí as pessoas se permitem chegar atrasadas, porque elas não são responsáveis, entenderam? É a responsabilidade delas chegar no horário. Vocês perceberam como a falta de responsabilidade é uma escolha? Ter responsabilidade ou não? Então é nossa escolha, punir ou educar com responsabilidade. Eu definitivamente quero educar os meus filhos para que eles tenham responsabilidades. Então se você também quer, né? E claro, as multas elas vão continuar existindo. O sermão do chefe vai continuar existindo. Quem sabe um dia os meus filhos, ou meu filho ou minha filha, por exemplo, né? A hora que ele perder a hora para chegar lá. O chefe vai ter o direito dele de dar o sermão, vai ter o direito dele de brigar, é a empresa dele, ele age como ele quiser, de acordo com os princípios e com os valores dele. Mas os meus filhos, eu espero que na maioria do tempo eles cheguem no horário que foi combinado, porque eles entenderam qual que é a responsabilidade deles. Então eles só vão ser capazes de fazer isso se lá na infância eu ensinar para eles sobre responsabilidade, ao invés de ensinar sobre punição. E existem formas da gente fazer isso. E aqui nessa live eu não consigo te dar todas as ferramentas
Por que que eu tenho um tempo menor? E hoje eu tô priorizando o fato de você entender que existe esse outro lado. Então não adianta eu te ensinar tudo o que eu sei se primeiro você não entender essa parte, né? Então, sim, existem outras formas de fazer isso. E a parte de você entender que você precisa lidar com as suas emoções e parte de você também entender que você precisa perceber que existe do outro lado um ser humano que está em formação, que é o seu filho. Parte de você entender que educar não é querer cessar os maus comportamentos imediatamente. Que educar, ele é um processo e parte da gente entender que sim, os nossos filhos, as crianças, elas têm vontades, têm necessidades. Eles podem expressar o que eles querem, as necessidades e as vontades deles. E isso não faz dele uma criança mimada. A gente vai colocar os limites, porque os limites, eles precisam ser colocados, as regras precisam ser colocadas, né? Porque a vida é cheia de limites e de regras. Mas o que não precisa existir é a punição. Caso a criança esqueça ou caso ela não cumpra as regras. Porque existem outras formas da gente conduzir isso. Vou ensinar uma delas para vocês. De conduzir isso de uma forma respeitosa. Então, os dois motivos que eu citei, o foco está no lugar errado. E se você está fazendo uma dessas duas coisas, tendo medo de criar filhos mimados porque você acha que esse caminho respeitoso de educação vai fazer com que os seus filhos não tenham limites, ou porque você tá vivendo, né, nesses dois extremos entre o autoritarismo e a permissividade, você tá perdendo algo muito precioso, o tempo. Tempo para conquistar a maternidade que você sempre sonhou e criar o seu filho feliz, forte e capaz de fazer as próprias escolhas, fazer boas escolhas, tanto agora como no futuro. E pior, preparando o seu filho para que outras pessoas influenciem ele com valores que são contrários do que você quer. São contrários do que você quer que ele tenha. E eu vou explicar um pouquinho mais desses valores rapidamente, né? Mas assim, todos os dias a gente é influenciado pelo ambiente em que a gente está, né? E pelas pessoas com quem a gente convive. E aí os valores, eles são os estados emocionais que a gente tem que governam as nossas decisões. Então, são os valores que as pessoas utilizam, todo mundo, para tomar as decisões. Então, cada uma dessas pessoas da sua família, ela tem os seus valores individuais. E esse período da infância, ele é crucial para a formação desses valores, sabe? E a criança, ela vai aprendendo e ela vai construindo esses valores dela, fazendo essa diferenciação entre aquilo que ela quer e a forma de alcançar isso. E o que fez ela querer. Então, por esse motivo, os pais devem tornar os filhos capazes de pensar, de reconhecer e de planejar as respostas para situações da vida do dia a dia, através desses valores que são da sua família. Não é da família do outro, é da sua. Então, mãe, quando você não ensina os seus valores, quando você não ensina os valores da sua família, você não sabe o que vai influenciar o seu filho no futuro. E essa base de valores, ela não foi bem trabalhada, ou se ela foi bem trabalhada, as chances são que mesmo quando o seu filho estiver diante de uma situação ruim, ele escolha fazer a coisa certa, escolha fazer aquilo que você ensinou, escolha fazer aquilo que você espera que ele faça. É isso que se chama de legado. E diferente do que você possa estar pensando, né, ter pensado, uma criança mimada é aquela criança que faz tudo o que ela quer. E do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Então, se tem que desligar a televisão e o seu filho diz, não vou desligar, eu que quero assistir. E aí você fala, tudo bem, meu amor, você quer? Então, tá bom. Isso sim é uma criança mimada. Uma criança que faz o que ela quer. Agora, por exemplo, para que a comunicação faça realmente sentido no seu filho, na mente do seu filho, ela precisa passar por algumas etapas. Não é só uma coisa que vai fazer com que você tenha resultado. É como você vai agir e se você vai... É a forma de falar, a forma de agir, se você vai cumprir aquilo que você disse. Então a gente está aprendendo aqui a educar sem punir, certo? Estamos aprendendo a encontrar o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade.
Ou seja, agir com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. E como que você vai fazer isso na prática aí na sua casa? Então você vai deixar a criança sentir a consequência das decisões dela. Sim, a consequência daquilo que ela escolhe. O problema é que a maioria das pessoas fazem isso errado, né? O que eu vou ensinar precisa ter um cuidado para não se tornar um castigo disfarçado. Porque quando as crianças elas percebem, elas sentem que elas estão sendo castigadas, elas ficam ressentidas, né? E aí a luta pelo poder acontece e começa. E aí não é isso que a gente quer. Então, presta atenção, o grande erro é que geralmente quando uma criança faz alguma coisa, você aplica uma consequência que não tem nada a ver com o que ela fez. Então a criança tem certeza que ela está sendo punida e que ela está sendo injustiçada. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, você diz para o seu filho: você brigou com seu irmão, então eu não vou levar você para o parquinho. O que o parquinho tem a ver com a briga do irmão? Não tem nada a ver. A criança acha que ela está sendo injustiçada e ela realmente está. Não tem nada a ver o parquinho com a briga com o irmão. Então, a consequência, ela sempre precisa estar relacionada com o assunto. Senão ela vira uma punição. E uma outra etapa que precisa ser feita é que a criança precisa ser avisada com antecedência sobre o que você quer que ela faça e o que vai acontecer se ela não fizer. Então isso precisa ser feito de uma forma respeitosa. Esse é um outro erro. Então você fala com um tom alterado e faz a reação da criança ser ainda pior do que a que você quer. E aí ela não aprende nada assim. Não aprende nada. Então sempre que você for impor limites, pense algumas coisas. Se isso vai ser uma experiência de aprendizado útil para o seu filho e se você não está atrapalhando mais do que você está ajudando o seu filho. Vou repetir o passo a passo para vocês entenderem. Então você tem que pensar, presta atenção, se essa consequência que eu vou aplicar no meu filho é relacionada com o que ele está fazendo, com a atitude que ele teve, se ela é respeitosa, eu vou falar em um tom calmo? É uma coisa razoável de se fazer? Ou seja, de acordo com a gravidade que ele fez? É uma coisa útil? Vai fazer bem para ele? Vai educar? Ele vai aprender com isso? Então, para ajudar vocês, eu vou voltar lá no exemplo da televisão, que a criança não quis desligar no horário combinado. Exemplo prático. Então, vocês fizeram um combinado sobre esse tempo de televisão e sobre as consequências caso ele não cumprisse. Aí, quando chegou o momento de desligar a televisão, ele decidiu continuar assistindo. Então, diga num tom calmo: vamos desligar a TV? Já chegou a hora de desligar que a gente tinha combinado antes. Aí, caso ele não cumpra, você diz calmamente: você acabou de fazer uma escolha de não cumprir o nosso combinado. O que foi que a gente combinou? E o que a gente combinou que aconteceria caso você não cumprisse? Ele já sabia, mas ele preferiu arriscar. Então, você segue com o combinado. E aí você diz a consequência. Por exemplo, nesse caso, que ele vai ficar um dia sem ver desenho. Ou então que ele não vai ver o desenho preferido dele naquele dia. Ele pode até ver um outro desenho, mas naquele dia você diz pra ele: hoje você não vai ver desenho tal. Percebe que ele é bem próximo do castigo? O que faz a diferença aqui entre o castigo e a consequência é que a consequência você vai falar em um tom de voz gentil e que ele está relacionado com o que ele fez. Então ele não vai se sentir injustiçado, porque tem relação com o que ele fez. Ele descumpriu e vai ser útil para ele, porque ele vai aprender sobre responsabilidade, a importância de cumprir a palavra e o quanto que isso vai ser útil para ele no futuro. É fundamental no futuro. Então, se você é consistente nisso, ele vai entender que tudo que acontece com ele é consequência das decisões que ele mesmo toma. E não porque você é uma mãe má. Vocês entenderam a diferença? Então agora, se ele, quando for a hora de desligar a televisão, e aí você desliga e a criança fica com raiva, você entende que, ok, essa criança ela tá aprendendo.
Ela tá aprendendo os limites e as responsabilidades dela. Então vocês combinaram e ela não cumpriu. Então não é uma punição, é uma consequência do ato dela. E aí a criança tem o direito de ficar com raiva, tá tudo bem. Então você, que já é adulta, você também fica com raiva, às vezes, não é verdade? Então não se desespere e continue fazendo. O problema é não ser consistente. Lembra? Você confunde a criança. Como que você quer que ela saiba como agir se cada vez você reage de uma maneira diferente? Então, assim, cada uma dessas etapas, ela tem que ser feita de um jeito bom, para que a sua comunicação realmente faça sentido na mente do seu filho, para que os resultados possam aparecer. Então é importante, né, eu te contar também que não existe só uma forma, uma única forma de conseguir a obediência. Existem diversas maneiras de se comunicar, de uma forma, da forma certa com a criança, né, para que elas façam o que você pede. E cada uma delas se encaixa em uma estratégia, né, que você pode fazer para sair desse processo exaustivo e estressante. De uma hora tá permissiva demais e a outra hora autoritária demais. E aí, quanto mais cedo você entender que você precisa se comunicar de uma maneira certa e saber usar isso no seu dia a dia, mais resultados você vai ter. Entenderam? Então, assim, aqui eu ensinei um pequeno primeiro passo. Para que isso aconteça de verdade, você precisa que todas as etapas sejam respeitadas. Você precisa identificar quais são as dificuldades do seu filho e o que mais faz sentido. O que faz sentido para ele. E planejar quais são os próximos passos para que ele cresça, né? Sabendo que existem essas regras e que existem os limites, mas que essas regras e limites continuam existindo mesmo com amor e respeito. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram entender? Então, gente, vou repetir aqui rapidinho. Sempre tem que estar relacionado com a atividade que ele faz. Se você vai impor uma consequência e ela não tem nada a ver, a criança não está aprendendo. A criança não está aprendendo. Ela só vai aprender de verdade quando você colocar uma consequência que tem a ver. Senão ela não aprende. Ela acha que ela está sendo punida e ela está mesmo, porque não tem nada a ver. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, se você vai lá e faz alguma coisa, vamos pensar do lado do adulto. Quando a gente rouba alguma coisa, a gente vai o quê? Preso. Você não vai lá, ninguém fala assim, ó, vai lá e devolve. Você tá entendendo a diferença da punição? Vai lá e devolve a coisa. Não. Você vai lá e você vai preso, você tá sendo punido. E a criança vai acabando crescendo, entendendo que punição é uma coisa ruim, e é mesmo. Então tem que pensar sempre. Um beijo, até a próxima, gente!